Boa tarde, meus irmãos, meus espectadores. É com muita alegria neste momento. A gente vamos gravar mais uma pergunta do estudo, ouvindo a voz de Deus. Hoje é o estudo que vamos iniciar, vamos estudar durante a semana, o estudo 5, fé, arrependimento e confissão. E nós vamos estar explanando a pergunta 1, que fala assim: o que é fé? E qual é a sua importância na vida do cristão? Qual é a importância da fé na vida do cristianismo? Primeiramente, antes de responder essa pergunta, nós vamos ver uma introdução que maravilhosa que a gente tem. Fala assim que certo dia um sacerdote, um cristão, visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores dos aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, e ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se a metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, poderia ser mandada de volta para a casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação despertadora na vida de qualquer pessoa. Que podemos fazer com ele? Como nos livramos da sua terrível consequência? A Bíblia aponta a saída, No livro de Hebreu, capítulo 11, livro de Hebreu, capítulo 11, o verso 1, fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção do fato que se não vê. No verso 6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Interessante o que a Bíblia fala, Sem fé é impossível o homem, o ser humano, ele agradar a Deus. A gente tem que ter fé. Se você vai numa viagem e você pega um avião, que nem eu já viajei bastante vezes, você tem convicção dentro de você que aquele avião vai te levar na sua viagem aonde você vai, e vai chegar em paz. Se não fosse para chegar em paz, com certeza nenhum de nós fazeria essa viagem. Você desistia antes. Então você tem fé que você sai em paz e você vai chegar em paz. Assim é a nossa fé. Nós tem que ter uma fé viva. Nós tem que ter uma fé de grande importância na nossa vida. Nós tem que saber que nós temos um Deus forte, todo-poderoso, que está do nosso lado. Para tudo que acontecer nesta vida, Deus está conosco, Deus está à nossa frente. Nós tem que ter esse pensamento dentro de nós. No livro de Romanos, 5, Romanos capítulo 5, o verso 1, fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que nós somos justificados, pois mediante a fé que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Deus. Então nós só podemos ser justificados perante o nosso Deus se nós tiver
fé, porque sem fé é impossível, né, o ser humano ele alcançar a justificação. Também aqui no livro de Tiago, né, no livro de Tiago, capítulo 2, o verso 26, no livro de Tiago, capítulo 2, o verso 26, fala assim: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Meu irmão, o cristão, ele tem que ter uma fé viva perante o nosso Deus. Uma fé, a fé em Deus e a obediência a Deus, ela constrói uma grande obra na vida do cristão. Então o cristão, ele tem que ter uma fé viva, mas a obra é dificilmente o ser humano obediente a Deus, para ele ter uma má obra. O cristão obediente a Deus, ele tem uma boa obra. Por isso que o apóstolo aqui, ele fala que a fé sem a obra é morta. Então nós temos que ter uma grande obra na nossa vida. E a gente sempre temos que estar em comunhão com o nosso Deus. Nós temos que crescer. Crescer o quê? Na nossa vida espiritual. Aí você fala assim: Gildo, mas é fácil crescer na vida espiritual? A vida do cristão, ela nunca foi fácil para ninguém na face da terra. Todos eles enfrentaram momentos difíceis, que nem Abraão, ele enfrentou momentos difíceis em sua vida. Ele enfrentou momentos difíceis quando ele desceu para o Egito, quando o rei pegou a sua esposa, mas ele era um homem de fé, um homem de oração, e o rei depois teve que o devolver, porque ali estava um homem de fé, e ele sabia que Deus atua na vida dele, como atua também na minha vida, como atua na sua vida, para que eu e você, nós possa crescer espiritualmente perante o nosso Deus. Mas ninguém cresce sem uma fé viva, sem uma fé de obediência ao nosso Deus. Como esses homens no passado, eles passaram grandes provações, e eles cresceram na sua vida espiritual, assim são eu e você. Nós temos que crescer na nossa vida. Crescer o quê? A Bíblia fala, não, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Crescer na nossa fé, nós confiar em nosso Deus, que Ele está de nosso lado. Nós temos que saber que Deus, Ele está do nosso lado. Nós temos que fazer o quê? Ter um arrependimento genuíno dentro do nosso coração, para que nós possamos construir uma fé genuína dentro do nosso coração, e a gente crescer na vida espiritual diante do Deus Todo-Poderoso. Porque o que nós vamos levar dessa vida aqui? Nada vamos levar. Vamos levar a fé viva e as boas obras praticadas sobre o nosso planeta. Isso vamos levar diante de nós. Mas o restante, tudo que você construir, tudo que você fazer, fica tudo aí. E quando chegar o dia ou o meu chamado ou o seu chamado, nada disso aqui pertence a você. Então nós temos que ter o quê? Investir onde? Na vida espiritual. O cristão, ele tem que ter uma vida cheia de fé, uma vida viva, uma vida santificada a Deus, para quando for no chamado de Deus, nós estejamos prontos para honrar e glorificar o seu santo nome. Eu queria também terminar com uma oração e falando para vocês que amanhã também nós temos mais um encontro com a sua santa, bendita palavra. Que Deus seja louvado e o seu nome seja glorificado sobre o planeta. Senhor Deus, te agradecemos por este momento.
aonde a tua santa palavra foi aberta. Aqui, Deus, a essas pessoas que faz parte do grupo despertadores, que dos altos céus, Deus, tu coloque a tua santa mão poderosa sobre cada um deles e delas, e sobre os familiares de cada um, Deus, que o Espírito Santo, ele penetre que nem espada de dois gumes, em cada coração, para que nossa fé, Deus, possa crescer diante de Ti e diante do poder do Teu Santo Espírito, porque sabemos que é Deus de geração a geração, o Senhor está conosco e a gente tem que crer e acreditar e crescer na nossa vida espiritual. Abre os nossos pensamentos, abre a nossa mente para a compreensão cada dia, Deus, da Tua santa palavra. Que o Teu nome seja louvado e glorificado. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.